Eu fui no Ryokai Meet de Maringá com uma missão simples: acompanhar o Clayton, gravar o evento, tirar umas fotos bonitas e tentar fingir que eu sabia o que eu estava fazendo. Só que aí choveu o dia inteiro, a luz acabou, o Uno 1.6 passou o evento inteiro cortando giro do lado da família do Clayton, o carro de drift quebrou bem na hora das caronas pagas e em algum momento um transformador literalmente explodiu. Ou seja, foi um evento automotivo normal, para os padrões da Rússia brasileira. E no meio de tudo isso, eu descobri uma coisa importante. Eu não era um produtor audiovisual. Eu era só um cara molhado na chuva, segurando uma câmera emprestada. Esse vídeo é sobre a minha experiência no Ryokai Meet Japan Night, que aconteceu em Maringá no dia 9 de maio de 2026. O evento misturava exposição de carros JDM, cultura japonesa, apresentação de taiko, drift, carona radical e aquela dose saudável de caos que todo evento de carro precisa ter. Eu já tinha coberto o Ryokai em Londrina, mas dessa vez era diferente. O evento era em Maringá, ou seja, teoricamente a logística era mais fácil. E como o Cleitinho ia levar a família inteira para ajudar nos boxes, eu achei que ia ficar mais livre para produzir conteúdo, teoricamente. E essa palavra já deveria ter me preocupado. A minha meta era simples: fotografar melhor a exposição de carros. No evento anterior eu tinha focado muito no drift, nos boxes e na história do Cleitinho. E dessa vez eu queria praticar fotografia de carro. Então peguei emprestado uma câmera profissional Canon EOS Rebel T100 do meu pai, levei 3 GoPros, 2 para deixar no ômega do Cleitinho e uma para usar como bodycam, muitas baterias avulsas e aquela confiança sem fundamento de quem acha que equipamento resolve falta de experiência. A missão era simples: praticar fotografia profissional de carros. Só tinha um detalhe: eu não era profissional. E o evento estava prestes a comprovar isso. Logo depois de chegar ao evento, eu decidi não perder tempo e começar a fotografar. Porque pela programação logo começariam as voltas do drift, e quando isso acontecesse eu teria que correr para a pista. Só que antes disso, eu precisava resolver uma situação normal: entregar uma katana. Sim, uma katana. Você provavelmente está se perguntando por que esse idiota estava andando com uma katana no meio do evento automotivo. E a resposta é simples: era uma edição Japan Night. Tinha cultura japonesa, tinha taiko, tinha carro japonês, e eu tinha comprado uma katana decorativa na Amazon, como todo adulto funcional faz em algum momento de sua vida. Eu levei a katana para emprestar para o meu primo, que fazia parte de um grupo que ia se apresentar no taiko. O plano era entregar a katana, voltar e fotografar os carros. Muito simples. Só que eu não estava encontrando o meu primo. Só que por sorte, o grupo dele estava uniformizado com o yukata tradicional. Então, um rapaz sugeriu: pode deixar comigo que eu entrego para ele. Perfeito, resolvido. Na hora exata em que eu entreguei a katana para esse colega do meu primo, o universo entendeu que aquilo era grave demais. E o transformador da rua explodiu. Aí a luz oscilou. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e depois de um estrondo triunfal, apagou tudo. Era isso. Forças ocultas estavam me impedindo de me transformar em um fotógrafo automotivo. Vixe, não vai dar não, hein? Ou talvez fosse só a concessionária de energia. Nessa hora eu interpretei como um sinal espiritual, mas depois eu entendi que aquilo não era o fim do evento. Na verdade, era só o começo do meu treinamento. Com a energia desligada, chuva caindo e vento gelado, qualquer pessoa sensata teria guardado a câmera. Só que eu fiz o contrário. Saquei a Canon e fui procurar os carros mais brancos, porque se eu ia passar vergonha, pelo menos seria no modo cru. Comecei a tirar fotos praticamente no escuro, e o resultado foi mais ou menos esse. Não ficou tão ruim quanto poderia, mas também não ficou bom o suficiente para eu fingir que era intencional. O que faltava ali era um tripé.
ou uma luz, ou a habilidade, mas principalmente um tripé. E enquanto eu me arrependia de ter escolhido um loadout leve, sem ring light, sem tripé e sem dignidade operacional, eu vi uma luz se aproximando. Literalmente. Evento de carro sempre tem uma regra. Sempre existe alguém mais preparado do que você. E nesse caso chegaram dois caras com um refletor. Era isso, a solução estava ali. Eu não precisava ter luz, eu só precisava seguir quem tinha. Então comecei a acompanhar os caras do refletor e aproveitar a iluminação deles para tirar as minhas fotos. Profissionalismo é isso. Às vezes você investe em equipamento. E às vezes você parasita a luz de terceiros com elegância. E deu certo. Mesmo com chuva, frio, falta de energia e improviso, algumas fotos ficaram bem melhores do que tinham direito de ficar. E logo nesse primeiro rolê treinando fotografia, eu já comecei a me sentir importante. Até gente desconhecida começou a pedir foto. E o amador aqui, bom, ele fez o melhor que pôde. Depois de passar pela exposição, comecei a conversar com a dupla do refletor. Eles eram o Nathan e o Carlos, vieram do norte do Brasil e estavam baseados em Londrina. E segundo eles, estavam começando no mundo do audiovisual, redes sociais e eventos. Aí vocês fazem foto pro Instagram, tem YouTube também? Não, YouTube ainda não. Aham. A gente começou agora. Começou agora, literalmente. Pegou mais pra tirar foto do Geocard, né? A gente fez uma parceria com o Geekday, que é o evento de, né? O que me pareceu suspeito, porque o começando deles já tinha refletor, equipamento bom e postura de quem sabia onde apertar na câmera. Já o meu começando era uma Canon emprestada embaixo de chuva. Então eu reclamei da falta de luz para quebrar o gelo. E o Nathan comentou que eu era corajoso por usar uma câmera profissional na chuva. Aí ele explicou que a lente pode mofar e que por aqui não é tão simples de achar manutenção. Será que vai voltar essa luz, velho? Eu acho que não. Aí ainda acabando o evento aí. Obrigado pela luz, hein, velho. Tranquilo. Pelo menos uma foto deu certo. Deu pra salvar, hein? Não, a gente não tirou câmera aí porque não dá, pô. O medo de criar mofo na lente. Ah, foda, né? E na minha cabeça, nessa hora, só veio uma frase. Ótimo. Muito bom. Eu tinha saído de casa para criar conteúdo. E talvez voltasse devendo uma lente nova pro meu pai. Pouco depois, eles me chamaram para ver uma coisa no carro deles. Eu fui. E lá tinha uma câmera da Nikon. Ia brincar se não estivesse chovendo. Caralho. 125. 125? De X. É DSLR? Monitor. Aí tem um Powerbank de 50 mil mAh. Ixi, mas você já ganha dinheiro com isso aqui, né, velho? Não é, isso aqui não é hobby, né? A gente começou agora. É mesmo? É sério. Comprou esse material todo no Paraguai, agora mês de abril. Abril. Nossa. Ah, março, não foi? Março. Abriu alguma coisa. Foi março. Início de março. É Nikon mesmo? É Nikon. Caralho. Massa, hein, velho? A lente dela é o que vale uma lente de 3 mil milímetros. 3 mil milímetros. Porra. Mas ela é meio digital, parece também, né? É digital. Aham. Ela é boa pra gravação. Gravação é perfeita. Massa. Perfeita mesmo. Não tem máquina melhor. Deixa eu ver se eu... Sinceramente, o valor de tudo aquilo chegava perto do quanto eu paguei no swap manual da Naná. E foi nesse momento que eu entendi por que o Nathan estava tirando foto com o celular, apesar de ter equipamento. Era gestão de risco. Câmera profissional na chuva é risco. E no caso dele, o investimento não justificava. E no meu caso, bom, era só ignorância mesmo. Então a gente continuou andando pela exposição trocando ideia. E eles comentaram que iam trabalhar no Ultimate Drift de Londrina e em outros eventos. Aí eu brinquei que ainda não tinha chegado no nível deles de ser convidado. E depois de dar muita risada, eles mandaram a real. E tá vendo que fechei parceria oficial com o Ultimate. O time rapaz vai ter um agora, daqui a uns dias, não? Vai ter um em Curitiba agora do Hashimoto. Aham. Tá pior, hein? É o... Tem que ter um prêmio, não sei quanto, né?
Campeonato Paranaense. Se você quiser fotografar evento profissionalmente, o equipamento ajuda. Mas o principal é pedir. Falar com a organização, se apresentar, mostrar portfólio e ir atrás. Não existe uma entidade mística que aparece e fala: jovem, você ensopado de chuva com câmera emprestada foi escolhido. Infelizmente, você precisa pedir. E isso parece óbvio, mas para mim foi útil escutar aquilo. Porque eu estava ali tentando produzir conteúdo como se bastasse aparecer no rolê com uma câmera na mão. Só que evento, foto, vídeo, bastidor e acesso, bom, tudo isso também depende de relacionamento. E relacionamento você constrói e vai atrás. Não dá pra ficar esperando cair no colo. Ó, essa daqui foi eu que fiz, ó. Foto de rola, rapaz? Foi fazer o teste, né? Ela tem um modo pra visualizar os pássaros e tal. Ah, é? E depois eles me mostraram fotos de astrografia feitas com aquela Nikon. E aí eu senti uma invejinha. Faz literalmente 20 anos que eu tenho vontade de tirar umas fotos assim da Lua. E tudo que eu consegui fazer até hoje foi improvisar fotos no celular usando um telescópio de um amigo meu. Anos atrás. Então trocamos o Instagram e o perfil deles está na descrição para quem quiser acompanhar foto profissional de evento automotivo e geek. E eu voltei para os boxes com uma sensação estranha. A luz ter acabado parecia um problema, mas se a luz não tivesse acabado, eu talvez não tivesse conhecido esses caras do refletor. Não teria aprendido sobre risco de câmera na chuva, não teria entendido melhor como entrar nesse mundo de eventos e talvez só tivesse feito umas fotos medíocres e ido embora achando que estava evoluindo. O apagão atrapalhou o evento, mas ajudou o roteiro. E isso é perigoso, porque quando o caos começa a ajudar o conteúdo, você para de reclamar do caos e só liga a câmera. Depois de um tempo a energia voltou, e aí começou a abertura do evento. Teve apresentação de taiko, carros fazendo drift, fogos de artifício e teve até fogo de verdade. As imagens assustam, mas pelo que deu pra ver ali, foi só um susto. Ninguém se feriu. A equipe de bombeiros do Ryokai agiu rápido, apagaram o fogo e pouquíssimo tempo depois, o carro da madeireira já estava de volta na pista. E isso resume bem um evento de drift, em uma frase. Pegou fogo, resolveu e voltou. Enquanto isso, aproveitei que a luz tinha voltado e fui tirar mais fotos da exposição. Agora a iluminação estava mais fácil, o que significa que se a foto ficasse ruim, a culpa era cada vez mais minha. E bem nessa hora aconteceu uma coisa inédita. Um cara me chamou e perguntou do canal. Foi a primeira vez que alguém me reconheceu no mundo real por causa da internet. Eu me senti importante. Por aproximadamente 4 segundos. E depois eu não soube exatamente o que falar. Oi, João. Você é parceiro do Enzo? Sou. É? Você grava uns videozinhos lá e tal? Sim. Pô, eu tô acompanhando lá a sua sériezinha KBM. Como é que é valeu, o nome velho. dela? A Naná. Naná. Mano, muito Que da hora. massa, qual que é o seu nome? É Rafael. Rafael, ô, que massa, Fox, velho. meu Instagram. A foto. É, Massa. tô acompanhando bastante a Naná lá, mano. Eu torço muito por ela. Ah, tomara que ela um dia dê certo, né? Aí, como que ela tá agora? Então agora, cara, depois, eu ainda vou chegar nessa parte da saga, mas, cara, vai acontecer bastante coisa ainda, e agora eu vou fazer uma viagem de teste amanhã pra ver se tá tudo certo. Massa. Que eu tenho um Civic, né? Um 98. Que Massa, eu fiz ele inteiro também, tive que trocar junta, eu fiz tudo em casa, tá ligado? Tudo que eu fiz com o carro, desde escapamento, filtro e tal, troca de radiador, de mangueiras, tudo lá que eu tive que fazer de manutenção, eu fiz em casa também, tá ligado? Então eu me identifico bastante com você, mano, nos vídeos da Naná. E você não mexia de mecânica antes? Não mexia Não, nada? fui aprendendo, Foi mano. aprendendo, né? Tutorial, tá ligado? Uns tutorial da gringa mesmo, que tem bastante, né? A gente tem que se virar, né, velho? Senão é foda, velho. Mas isso aí, Pô, mano. Márcio, prazer te conhecer, ó. Prazer todo Valeu. meu, mano. A ansiedade disso tudo foi registrada em vídeo. E olhando agora, eu acho que eu cometi um erro básico. Eu deveria ter oferecido uma foto, tirar uma foto com ele, pedir para postar no Instagram,
registrar o momento, mas na hora eu fiquei meio travado. E isso foi curioso, porque o maior interessado em gerar conteúdo ali era eu. Só que com a correria do evento, meu Instagram ficou morto. Eu estava no evento gravando conteúdo, fotografando, vivendo algo interessante e não postei absolutamente nada em tempo real. Parabéns para o estrategista de mídia. Depois disso eu encontrei um amigo que trabalhou comigo, tirei algumas fotos e ele tirou algumas fotos minhas. E depois eu fui para a pista de drift testar uma ideia que eu tinha visto na internet. Fotos de ação. Aquela técnica de acompanhar o carro em movimento e deixar o fundo arrastado. Na teoria, aquilo fica cinematográfico. Só que na prática, de noite com chuva, pouca luz e um fotógrafo iniciante, fica um estudo sobre humildade. Tentei alguns ângulos, tentei mudar de lugar, tentei usar o celular, tentei usar a Canon, tentei culpar a iluminação. Mas depois de um tempo ficou muito claro. O problema era técnico. E no caso, o técnico era eu. E isso foi bom, porque você só descobre o que precisa melhorar quando tenta fazer. Antes de tentar, você acha que é só apontar a câmera. E depois de tentar, você percebe que existe um abismo entre ter equipamento e saber usar o equipamento. E isso é parecido com um carro. Comprar ferramenta não te transforma em um mecânico. Só te transforma em uma pessoa com mais chances de quebrar um parafuso em casa. Em algum momento, a organização anunciou que começariam as caronas radicais. E essa é uma das partes mais interessantes do evento. O público paga para andar nos carros de drift. Para quem está assistindo, é entretenimento. E para quem está pilotando, é trabalho. E para quem está acompanhando de perto, é uma mistura de adrenalina, logístico e risco mecânico. Só que logo começou outro problema. O carro do Cleitinho teve problema no câmbio, justo na hora mais importante, a hora das caronas pagas. E isso mudou completamente a dinâmica. E essa parte eu já fiz uma cobertura mais completa no vídeo anterior sobre o Ryokai Meet Japan Night. Se quiser, dá uma olhada logo depois desse. Mas de toda forma, para mim, naquele momento já estava muito claro. O evento tinha virado muito mais do que uma exposição de carros. Ele tinha se transformado em uma aula prática sobre improviso. Depois do ômega do Cleitinho quebrar, eu ainda dei mais umas voltas na pista. Gravei os carros de drift, tirei mais algumas fotos e tentei aproveitar o que dava. Mas a história principal já tinha acontecido. Como eu falei no vídeo anterior, o câmbio do ômega do Cleitinho quebrou. E como ele era a minha carona, e a minha meta era atrapalhar o mínimo possível, eu decidi ir embora com ele. Eu fui para o Ryokai achando que ia praticar fotografia em um evento bonito, organizado e com estética de Japan Night. E pratiquei, só que do jeito real. Na chuva, no escuro, com um transformador explodindo, refletor emprestado de desconhecidos, uma câmera correndo risco de mofar, carro pegando fogo, Uno cortando giro e eu tentando fazer tudo isso parecer intencional. E no final das contas, esse tipo de evento ensina uma coisa que nenhum tutorial ensina direito. Você precisa estar pronto para o cenário real, não o cenário ideal. O ideal é ter luz boa, tempo seco, equipamento certo, plano de gravação, bateria sobrando e muitos equipamentos. E o real é você tentando trocar a bateria de GoPro com a mão molhada enquanto alguém acelera um Uno 1.6 do seu lado cortando o giro e a energia da rua acaba. E sinceramente eu não tenho muita experiência em evento de drift, mas esse, pela experiência que ele foi, vai ficar marcado na memória. Porque isso combina com o canal. Relíquias Imperfeitas não é sobre tudo dar certo, é sobre persistência quando tudo já deu errado. O Léo tá com vocês? Leonardo? Léo? Masayuki? Ele tava andando por aí. Essa é a espada dele? É, eu trouxe pra ele. Quer entregar pra ele? É, mas... Você pode, por favor? Obrigado, hein? Nada. Falou, bom evento pra vocês. Eu também.